Me lembro de ter lista de espera para comprar meu trabalho. Isso era uma coisa assim completamente surpreendente para mim, porque eu estava ainda estudante na escola, no Instituto de Artes, e de repente o mercado queria que eu expusesse aqui, expusesse lá, e os colecionadores e a galerista tinha um caderninho com nomes na fila para comprar o trabalho. Isso era uma loucura. Assim. Eu me lembro disso, assim, dessa fome assim do mercado, sabe, pela nossa produção. Teve um momento assim, um panorama artístico assim que abriu espaço para toda a minha geração de entrar no circuito de arte, assim. Mesmo aqui morando em Porto Alegre, teve essa abertura assim de receber as galerias, receberem os artistas, o mercado receber os artistas. Isso foi uma coincidência, assim, porque quando você está com 20 anos, você tem muita energia, muita disposição de trabalho. Então, isso coincidiu, assim, com essa situação do mercado, do circuito, de estar aberto a essa minha geração, né? Me lembro, assim, de trabalhar muito e ficar muito animado, porque tu trabalhava e tinha um retorno do mercado, do circuito, da mídia na época, dos jornais, revistas, né? Salões que tinham na época e tal. Então, isso trouxe uma efervescência, assim, uma animação para toda a minha geração de estar podendo participar de uma coisa assim logo no início, quando eu ainda era estudante. Então, isso foi muito bacana, assim, né? De ter essa movimentação, essa coisa tão ativa no circuito. Toda essa pressão que tem do circuito foi uma surpresa e um desafio, assim, bom e ruim, como sempre. Eu estava iniciando meu trabalho, eu estava meio que me descobrindo sendo capaz de fazer escultura em madeira, assim, da minha capacidade de poder fazer um projeto que eu achava que era complicado e quando eu via, eu conseguia fazer. E ao mesmo tempo que tinha essa surpresa em relação à feitura do trabalho, tinha uma surpresa pelo lado do circuito, de querer comprar essas minhas descobertas, entende? Isso foi criando um tipo de um desconforto, porque meu trabalho era mais demorado, porque é madeira e a escultura, e levava um tempo para ser executado, e o mercado queria que eu fizesse logo, que eu expusesse logo, que eu juntasse as peças e expusesse e tal. Então, logo que eu comecei a trabalhar, eu fiz umas, duas exposições, Rio, São Paulo, Porto Alegre, era uma coisa em cima da outra. Mas depois disso eu vi que isso não era exatamente o que eu queria e o tempo que meu trabalho precisava para poder ser executado. E fiquei um bom tempo daí sem expor, trabalhando, mas sem expor no circuito. Assim. Ele saía do meu ateliê e ia para as coleções. É difícil, assim, é uma situação de buscar um equilíbrio, assim, né? Até de como eu poderia desenvolver meu trabalho a partir desse primeiro momento que eu tive na geração 80, de me descobrindo, sendo capaz de fazer as coisas e tal, e chega um momento que só a surpresa já não é o motor que move o teu trabalho para frente, tu precisa de ter mais substância no teu trabalho e tal, e isso demanda um tipo de experiência, de mudar um pouco o rumo, de estudar. Eu era estudante de artes, aí tu começa a estudar arte, querendo, tu começa a pensar assim, onde é que eu vou me encaixar na história da arte, se eu vou para cá, eu vou para lá, tu conhece o trabalho de outros artistas e tal, até chegar num ponto assim que me vejo agora, 40 anos depois disso, um pouco retomando esse espírito dos anos 80, dessa liberdade criativa, porque era uma liberdade assim de não ter referências. Eu não tinha, pelo menos aqui em Porto Alegre, uma referência tão forte a ponto de a nossa geração, eu acho, de dizer assim, eu estou contra esse tipo de trabalho, esse tipo de produção artística, ou eu sou a favor desse tipo. Era uma liberdade, assim, não tinha referência tão determinante a ponto de direcionar o teu trabalho para cá ou para lá. Era muita liberdade. A única referência que acaba tendo é o meu próprio trabalho, entende? Eu começo a trabalhar em cima do que eu já produzi nesses 40 anos. E me vejo assim mais à vontade em relação a essa produção, entende? Eu estou achando mais, assim, eu estou satisfeito com essa história. E depois também de tanto tempo conseguir ter um tipo de produção com o tempo que eu acho que eu preciso ter para poder produzir minhas peças de um jeito mais confortável para mim. Né?